como objetivo trazer luz, trazer paz, trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para que você comece o seu dia abençoado, ativado e motivado. Eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações na manhã desta quinta-feira. Programa esse que tem como objetivo, é claro, trazer uma palavra de fé para o seu coração. Recebam a paz do Senhor Jesus, desse que vos saúda seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues. Se você não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, comente, compartilhe, porque eu tenho certeza que conteúdos relevantes serão ministrados sobre a sua vida. Vamos para o texto, vamos ler a palavra de Deus. Hoje Deus tem uma palavra séria para tratar conosco, né? Hoje nós vamos falar sobre o Deus que nos dá uma segunda oportunidade. O Deus que nos dá uma segunda chance. Vamos falar sobre o Deus da segunda chance, baseado na vida, no personagem por nome de Manassés. Vamos abrir a Bíblia, 2 de Crônicas, capítulo 33, versículo 10. Livro de 2 Crônicas, capítulo 33, versículo de número 10, que nós vamos ler a partir de agora, que diz assim: E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Vou ler de novo. E falou o Senhor ao seu povo e a Manassés, porém não deram ouvidos. Uau! Se eu perguntasse aqui no chat, se eu perguntar para você que está nos assistindo, nos acompanhando pelo chat, se perguntar para você, se você tivesse uma segunda chance, uma segunda oportunidade de escrever uma história de vida diferente da que você escreveu, quem faria diferente? Um abraço afetuoso. Nós não temos mais controle, poder de alterar o nosso passado. Você não pode mudar absolutamente nada do que aconteceu ontem. Você não pode mudar absolutamente nada das decisões que você tomou mês passado, ano passado, 10 anos atrás. Você não tem poder mais. Você não tem domínio mais de alterar absolutamente nada. Mas o seu futuro está intacto. Uau! O seu futuro está intacto. E as decisões que você toma no presente, elas podem refletir e melhorar o seu futuro. Eu vou repetir. Sobre o seu passado você não tem mais poder de fazer nada. Mas sobre o seu futuro que está intacto, você pode tomar decisões hoje para alterar o seu futuro. Você pode tomar decisões hoje para melhorar, alterar, mudar o seu futuro. O texto que nós lemos, e eu vou repetir o texto, que diz: E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Ele retrata justamente do que eu estou falando. Quem era Manassés, Rodrigo? Manassés era filho de Ezequias. Existem 2 Manassés na Bíblia. Manassés, filho de Jacó, né, de José, filho de José, e Manassés, filho do rei Ezequias, o mesmo Ezequias que eu preguei na terça-feira, o rei de Judá. Então Manassés era filho de Ezequias. Manassés era neto de Acás, que também foi rei em Judá. E quem foi Acás? Acás foi pai de Ezequias, avô de Manassés. Acás foi considerado um dos piores reis de Israel, de Judá. Acás foi um rei impiedoso, um dos piores reis de Judá. Ele era idólatra, não respeitava a Deus, e o seu reinado foi marcado por injustiças e sobre pecados, debaixo de muita injustiça e debaixo de pecados. Acás então morre. Quem assume o reinado é Ezequias, o filho de Acás,
E Ezequias não trouxe o legado do pai. Ezequias foi um homem piedoso, Ezequias foi um homem respeitador, foi um homem que respeitou a casa de Deus, não expulsou a idolatria da casa de Deus. Ele não praticava idolatria, não praticava injustiça. Ezequias seguiu totalmente um passo contrário do seu pai. O pai deixou um legado de impiedade, de idolatria, de pecado, de perversidade. Já Ezequias não seguiu o legado do pai. Aí Ezequias, lembra que eu disse que Ezequias fez uma oração e Deus lhe acrescentou 15 anos de vida? Pois é, nesses 15 anos de acréscimos que Deus deu a Ezequias, que nasce Manassés. Ou seja, Manassés já nasceu numa segunda oportunidade que Deus havia dado ao seu pai. Deus havia dito ao profeta Isaías: vai lá e fala para ele colocar a casa em ordem que ele vai morrer. Ezequias ora e Deus fala para Isaías: volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos. E é nesses 15 anos, na segunda chance, na segunda oportunidade que Deus está dando a Ezequias, é que nasce Manassés. Estão pegando? Manassés então nasceu nesses 15 anos. Ezequias, ele reinou, pega isso aqui, durante alguns anos em Judá. Ele reina durante alguns anos em Judá. Aí a Bíblia diz que nesses 15 anos, né, que Ezequias foi acrescentado, nasceu Manassés. Ezequias morreu com 52 anos. Ele reinou, ele morreu com 52 anos. Quando ele tinha 52 anos, ele morreu. Quando ele morre, Manassés tinha 12. Então Manassés começa a reinar com 12 anos em Judá. Vai pegando a história que eu estou desenhando, o pano de fundo, para você entender. Manassés então assume o reinado de Judá com 12 anos. Ele assumiu o reinado de Judá. E Manassés reinou por 55 anos. Ele reinou num período mais longo, mais prolongado de um dos reis, de um dos monarcas de Judá. Então, o período mais extenso foi de Manassés. Correto? Então Manassés herda o trono de Ezequias, seu pai, que herdou de Acás. Manassés herda do seu pai. O pai era um homem bom, um homem piedoso, um homem justo, um homem que não praticava as idolatrias que o pai Acás praticava. Manassés então tinha tudo para o quê? Ir bem, porque o seu pai passou para ele um legado bom. Só que Manassés foi considerado o pior rei de Judá. Por quê, Rodrigo? Primeiro, Manassés resgatou tudo que o seu pai havia expulsado do seu avô. Lembra que eu disse que Acás era idólatra? Ezequias, filho de Acás, pai de Manassés, expulsa a idolatria. Aí Manassés vem novamente e resgata a idolatria. Manassés era um homem impiedoso. Manassés foi um homem, olha só, os erros que Manassés carregou, os erros que Manassés cometeu. Ele trouxe novamente a idolatria. E se tem uma coisa que Deus não suporta, é a idolatria. Vou repetir. Se tem uma coisa que Deus não suporta, que Deus abomina, chama-se idolatria. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Uau! A Bíblia diz assim, ó, Deus disse assim, ó: a glória é minha e não darei a outro. A glória é minha e Deus não reparte a sua glória com ninguém. Olha só o que Manassés vai fazer. Ele resgata a idolatria, correto? Ele traz a idolatria de novo para o povo. Ele despreza a palavra de Deus. Ele não respeitava as leis do Senhor, nem os princípios, nem os preceitos da palavra de Deus. Ele não guardava a palavra de Deus. Manassés levantou altares
aos deuses pagãos, a Baal, a Baalim, a Astarote, a Dagon. Manassés criava Baalins. O que eram os Baalins? Baalins eram pequenas estaturas de deuses, né? Eram pequenas estatuetas de Baal. Ele criava, ele praticava, pega isso aqui, ele praticava astrologia, ele acreditava e consultava astros e estrelas, o que diante da Bíblia é errado, é pecado. Manassés edificou um altar a Baal. Pega isso aqui, gente. Ele edificou um altar a Baal dentro da casa de Deus. Olha a perversidade, olha o pecado. Se Deus já não suporta a adoração a outros deuses, ainda mais a profanação do templo do Senhor. Manassés, ele estabelece um altar a Deus pagão dentro da casa de Deus, dentro da casa do Senhor, onde o Senhor havia dito a Salomão: colocarei o meu nome aqui e jamais removerei. O que Manassés estava fazendo era trazendo associação de Baal, de outros deuses, ao Senhor dos Exércitos. Meu Deus, olha que pecado que Manassés cometeu de trazer. E como se não bastasse, ele praticava e consultava feiticeiros, feitiçaria. E olha só, Manassés, como sacrifício aos deuses pagãos, a Baal, sabe o que ele fazia? Ele queimou os seus próprios filhos vivos em sacrifício a Baal. É mole? Ele queimou. Eu disse e vou repetir: o pai de Manassés foi um homem de Deus. Manassés não seguiu o legado do seu pai, e ele cometeu esses erros que eu estou te falando. Queimou seus próprios filhos vivos em sacrifício no vale de Rinom, em sacrifício. A palavra Rinom é o mesmo de Geena no grego, tá? O que era um lugar de sacrifício aos deuses pagãos, onde ofertavam vidas humanas. E olha só, para sacrificar Baal, e não só queimou seus filhos vivos em sacrifício a Baal, como também incentivou e induziu todo o povo de Judá a fazer o mesmo, a queimar os seus filhos em sacrifício a Baal. Aí vem o versículo 10 e diz assim: e o Senhor falou a Manassés e falou ao seu povo, porém não deram ouvidos. Sabe o que eu vejo? Que Manassés cometeu todos esses pecados que eu estou te dizendo, que eu estou te falando. Manassés cometeu todos esses pecados, e mesmo assim o Senhor ainda o alertava. Mesmo assim o Senhor ainda o falava para ele: Manassés, conserte a sua vida. Manassés, se volte para Deus. Manassés, você está errado. Porque Deus nos dá oportunidades de conserto. Deus nos dá uma oportunidade de rever a nossa rota. Deus nos dá a oportunidade de nós mudarmos a nossa trajetória. Deus nos alerta quando nós estamos pecando. Deus nos alerta dos nossos caminhos errados. Deus nos direciona e nos faz entender os caminhos que nós tomamos errados. E há um perigo enorme quando nós viramos as costas para Deus. Quando Deus está falando e nós não estamos dando ouvido. Sabe quando aquele clique que Deus está te dando? Você está errado. Não faz isso. Conserta. Você está tomando decisões erradas. E nós estamos insistindo no erro. É o que Manassés estava dizendo. E o Senhor falou a Manassés, porém não deram ouvido. Porque Deus fala, é nós que não estamos dando ouvido. Está pegando ou não? Sinceramente, Deus não espera que você peque. Deus não espera que você peque, mas Ele espera que você se arrependa. Oséias 14:1 diz assim: converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído.
O Senhor está dando o quê? Direcionamento. O Senhor está falando para Manassés, mas ele não está dando ouvido. Ele está virando as costas. Manassés não deu ouvido. E algumas das coisas, pega isso aqui, algumas coisas acontecem com aqueles que não dão ouvidos à voz de Deus. Eu vou repetir, algumas coisas acontecem com quem não dá ouvido à voz de Deus. Primeiro, perde a liberdade e vira escravo das suas escolhas. Primeira coisa que acontece com quem não dá ouvido à voz de Deus, perde a sua liberdade e vira escravo das suas escolhas. Olha só, por que eu disse isso? Manassés não deu ouvido. Sabe o que Deus permite? Deus permite que os inimigos prendessem, levassem Manassés preso. E olha só, você é livre para tomar decisões. Você é livre para tomar as suas decisões. Mas você também é preso nas consequências das decisões que você toma. É livre para fazer escolhas, mas você também é preso pelas escolhas que você tomou. Uau! Tá pegando? Olha só, Manassés foi alertado, não deu ouvido. O que aconteceu? Deus permite que os inimigos levassem Manassés preso. Você só é livre quando tem um encontro real com Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Segunda coisa que acontece com quem não dá ouvido à voz de Deus: primeiro, perde a liberdade e vira escravo das suas escolhas. Segundo, sofrimento. Quem não dá ouvido à voz de Deus esbarra no sofrimento. Olha só, o texto diz que Manassés passou por várias torturas. Eu disse que primeiro ele foi preso pelos inimigos. Segundo, ele sofre por torturas. Ele foi acorrentado e, pasmem, a Bíblia diz que os inimigos penduravam Manassés em ganchos pendurados nas suas narinas. É isso mesmo. Penduravam ganchos no nariz, nas narinas de Manassés. E ele ficava preso em ganchos pelas suas narinas. Sofrimento. Terceira coisa que acontece com quem não dá ouvido à voz de Deus: perde reinado, perde honra. Quando Manassés perdeu seu reinado, consequentemente ele perdeu a honra, ele perdeu a postura, perdeu o governo, perdeu o respeito, perdeu a moral, por não dar ouvido à voz de Deus. Está entendendo? Ele era rei, tinha nome, tinha palácio, tinha honrarias, tinha moral, tinha respeito do povo, mas por não dar ouvido à voz de Deus, agora ele perde o reinado, a postura, o governo, o respeito, a moral, tudo por não dar ouvido à voz de Deus. Eu não sei se eu estou pregando para alguém que está vivendo a consequência de escolhas ruins que você fez. Eu não sei se eu estou pregando para alguém que está vivendo consequências de legados ruins que você adotou. Eu não sei se eu estou pregando para alguém que você tomou decisões precipitadas que te levaram a hoje viver situações complicadas, e você está vivendo sofrimento, você está vivendo perdas, e você está você está sendo escravo dessa escolha. Se eu estiver pregando para você, essa mensagem de Deus para você é: Deus te dá uma segunda oportunidade. Uau! Por mais que você tenha tomado escolhas, por mais que você tenha feito escolhas ruins, por mais que você tenha tido decisões precipitadas, por mais que você tenha assumido legados ruins, por mais que você não tenha dado ouvido à voz de Deus, Deus hoje está te dando uma segunda oportunidade. Rodrigo, como é que a segunda oportunidade vem? Primeiro, reconhecimento que você errou. Primeiro passo
é você reconhecer que a decisão que você tomou foi uma decisão ruim. Primeiro passo é você reconhecer que a decisão que você tomou foi uma decisão que não agradou a Deus e que você precisa rever isso aí. Então, o primeiro passo é você reconhecer. Segundo passo, você arrepender. Uau! O arrependimento é a mudança da mentalidade. No grego é metanoia. É a mudança da mentalidade. É a mudança da vida. É a mudança de rota. É você falar assim: Deus, até agora eu errei. Até agora eu tomei decisões que só me levaram para o caos. Eu preciso tomar decisões assertivas. Deus está te dando, recebe essa manhã de quinta-feira, Deus está te dando uma segunda oportunidade de você tomar decisões assertivas. Deus está te dando uma segunda chance para você tomar decisões que vão te levar para um caminho melhor. Então, primeiro passo, reconhecimento. Segundo passo, arrependimento. Terceiro passo, clamar por misericórdia. Olha só isso aqui. Clamar por misericórdia. O texto vai dizer que Manassés arrependeu e ele clamou ao Senhor. Olha só que fantástico. Manassés esperou cair na desgraça. Ele esperou cair na ruína. Ele esperou cair na mão do inimigo para poder se arrepender, para poder clamar. E a gente pode se julgar, Manassés fala: bom, esperou cair na provação para poder clamar, e a gente faz o mesmo, espera cair na ruína para poder clamar. Clama a Deus hoje, Ele está te dando uma segunda oportunidade. A misericórdia de Deus, ela não tem fim. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, porque a sua misericórdia não tem fim. E a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Quarto passo: primeiro é reconhecimento, segundo arrependimento, terceiro clamor, quarto, se humilhe. É isso mesmo, se humilhar na presença de Deus. Se humilhar na presença do Senhor. Aquilo que os judeus chamam de techuvá, que significa retorno, arrependimento profundo e sincero. Techuvá. Então, a humilhação. A gente tem um texto que a gente usa de forma errada, que diz: os humilhados serão exaltados. A Bíblia não fala isso, hora nenhuma. A Bíblia diz assim, aquele que se humilha, Deus exalta. Não é os humilhados serão exaltados, é aquele que se humilha será exaltado. É você descer do pedestal, é você bater no peito e dizer: Deus, eu assumo que eu preciso, eu assumo que eu sou dependente do Senhor, eu assumo que eu sou, eu assumo que eu preciso do Senhor, eu sou carente das tuas benevolências, do teu amor, das tuas misericórdias. É se humilhar, é descer, é bater no peito e dizer: eu sou dependente, eu não sou nada se Deus não estiver comigo. A mensagem de Deus para você hoje é essa. Ele quer te dar uma segunda chance, mas primeiro você tem que reconhecer, arrepender, clamar, se humilhar. Em quinto, orar. Eu digo: como é que orar não é o mesmo que clamar? Não, clamor é algo, oração é outro. A oração, ela tem um poder incrível. Ela mexe no coração de Deus. Ela mexe no coração de Deus. A oração é o contato do homem com Deus. É o relacionamento com o homem do homem com Deus. É aquilo que você expõe, é aquilo que você põe para fora, é aquilo que você fala, é aquilo que você verbaliza, é aquilo que você expõe para Deus. É a carência do homem expor para Deus. Então ore, porque a oração tem o poder de mexer com o coração de Deus. E Deus se aplacou com ele ao ouvir a sua oração. Olha que fantástico isso aqui, gente. Deus atentou para a oração de Manassés. Pega isso aqui.
Nenhuma oração que você faz a Deus, ela volta vazia. Vou repetir: nenhuma oração que você faz para Deus fica sem resposta. Nenhuma oração que você faz para Deus, Deus não deixa de responder. Todas Deus responde. Quer seja sim, quer seja não, quer seja talvez, quer seja espera, Deus responde. Correto? E Deus, quando ouve a sua oração, está pronto para te dar uma segunda oportunidade. Vou repetir. Quando Deus ouve a sua oração, Ele está pronto para te dar uma segunda oportunidade. Olha só. Deus deu uma segunda oportunidade para Manassés. O que Deus faz com Manassés? Depois que ele ora, e Deus trouxe de volta Manassés para sua casa. Não, gente, você tem que entender isso aqui. E Deus trouxe de volta Manassés para sua casa. Primeira coisa que Deus vai fazer: trazer de volta para casa, trazer de volta para a família, trazer de volta para casa. Isso aqui é fantástico, tá? Isso aqui é fantástico, fantástico. E Deus trouxe Manassés de volta para sua casa. Olha só, versículo 18 diz assim: e a sua oração ao seu Deus, e as palavras, versículo 19, e a sua oração, e como Deus se aplacou para com ele, todo o seu pecado e as suas transgressões, e os lugares onde ficou lugar altos, os bosques, imagens, esculturas. Olha só, Manassés fez tudo que era mal, mas ele se humilhou. Olha que fantástico isso aqui. Ele se humilhou. E Deus restaura Manassés. Olha o que Deus faz. Deus traz ele de volta para casa, porque a casa é lugar de conserto. Deus primeiro quer te trazer para casa, porque a casa é lugar de conserto. A casa é lugar de recuperação. Meu Deus. A casa é lugar de tratamento. Deus trouxe de volta para casa. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, Deus quer te trazer de volta para casa, porque a casa é lugar de tratamento. A casa é lugar de recuperação. Oh, glória. A casa é lugar aonde Deus, vai moldar novamente. Deus trouxe Manassés de volta para casa. É aonde Deus quer tratar você. Depois que Deus trouxe Manassés de volta para casa, sabe o que aconteceu? Deus devolve para ele o trono. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou restituir aquilo que foi tirado de você. Uau! Eu vou restituir aquilo que foi tirado, arrancado de você. Então, o que Deus faz? Deus tira Manassés do inimigo, liberta ele do inimigo, devolve Manassés para sua casa, trata Manassés para casa. Primeiro é para casa, porque é o lugar de tratamento. Depois Deus vai devolver para ele o quê? O reinado. Olha que fantástico. E lá quando Manassés assume novamente o reinado, assume novamente o seu posto de rei, sabe o que acontece? Ele vai no templo e limpa o templo. Ele tira toda a idolatria. Sabe o que é isso? Limpeza, purificação, consagração. Ele está tirando tudo aquilo que o fez perder o trono. Ele está arrancando. Sabe o que é isso? Conserto. Arrancando tudo que é mal, todas as mazelas, todos os seus erros. Está arrancando, porque Deus está restituindo. Uau! Deus restitui e ele começa a tirar. Deus restitui e ele começa a arrancar tudo que é mal dele. É o conserto que ele faz. E Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Ou seja, ele aproveitou novamente a oportunidade que Deus estava dando. Deus essa manhã está te dando uma nova chance. Deus essa manhã está te dando uma nova oportunidade de voltar.
Deus essa manhã está te dando uma nova oportunidade de você rever seus conceitos. Deus está te dando uma nova oportunidade de você assumir a sua forma, assumir que você é dependente dele. Deus está te dando mais uma vez uma oportunidade de você se consertar, de você ser tratado, de você voltar para casa, ser restaurado. Deus está te dando uma nova oportunidade de restituir a vida que as suas escolhas ruins te levaram a perder. Deus está te dando a oportunidade de restituição. Então nesta manhã, aproveite a nova chance que Deus está te dando. Aproveite a nova oportunidade que Deus está te dando. Vamos orar? A minha oração essa manhã é que Deus possa tocar em seu coração para que você possa ter uma nova oportunidade. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu abençoo esta vida, eu abençoo esta casa. A tua palavra foi pregada, ministrada esta manhã. Deus, quantas pessoas que nos ouviram e possivelmente irão nos ouvir, que tomaram decisões precipitadas, escolhas ruins, e fizeram, meu Pai, escolhas erradas, e estão pagando o preço por essas escolhas. Estão pagando o preço, meu Pai, por ter tomado decisões precipitadas, que levaram essa pessoa hoje a viver uma vida totalmente difícil, triste. Pessoas, meu Pai, que não conseguem desvencilhar do passado, porque lá atrás tiveram escolhas ruins, e por ter essas escolhas, por fazerem essas escolhas, estão aprisionados, Pai. Não conseguem se desvencilhar, não conseguem se libertar. Deus, mas o Senhor é um Deus de segunda oportunidade. Uau! O Senhor é um Deus de segunda chance. O Senhor é um Deus de uma nova chance, de uma nova oportunidade. É por isso que estamos aqui clamando, reconhecendo, arrependendo, clamando, orando, se humilhando diante do Senhor, para que o Senhor nos devolva para a nossa casa. Uau! Para que o Senhor nos devolva para o lugar de conserto, para que o Senhor nos devolva para o lugar de reconhecimento, para que o Senhor nos devolva para o lugar, meu Pai, onde possamos tratar a nossa vida. Nos despir da vaidade, nos despir, Senhor, do ego, do eu, da prepotência, da arrogância, da autossuficiência, e assumir que somos dependentes do Senhor. Deus, no nome de Jesus, eu te peço nesta manhã, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, nos devolver para a nossa casa, e depois de estarmos transformados, que o Senhor possa nos restituir os anos que foram consumidos pelo fogo, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, Pai. Deus, nos devolva, nos dê novamente, meu Pai, a oportunidade de sermos escolhidos e criados, de sermos, meu Pai, pessoas restauradas pelo Senhor. Restaura a nossa sorte, restaura a nossa vida, restaura a nossa fé. Nos devolva aquilo que o diabo, aquilo que o inimigo, ou até mesmo nós, por nossa arrogância, por nossas escolhas ruins, perdemos. Devolva-nos, Pai. Nos dê uma segunda oportunidade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que a graça do Senhor te alcance onde você estiver. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe.